Rafael Vasconcelos, o tema é difícil e as pessoas tendo atitudes complicadas para um momento de pandemia, né? Pois é, Michele, aqui a gente faz um jornalismo muito honesto, né? Mas na época daquele movimento Antifas, infelizmente a mídia não falou de aglomerações, não falou que pessoas estavam sem máscaras e houve muita quebradeira naquela ocasião. Enfim, eu estou fazendo um registro aqui, mas eu não quero fazer juízo de valor em hipótese nenhuma. Eu estou preocupado com o jornalismo da Agência Brasil Central, que é sério, que mostra todos os lados, mas a grande mídia naquela ocasião, do Antifas, né, que houve muita quebradeira, não falou nada. E como jornalista, eu me envergonho disso, né? Muito bem, enfim, a opinião é principalmente dos nossos debatedores. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, a sua opinião sobre as manifestações. Eu já adiantei a minha posição, eu sou favorável a toda e qualquer manifestação. Em uma democracia, elas são legítimas, democráticas, todo mundo pode se manifestar. Ocorre que em plena pandemia, as pessoas não devem se aglomerar, então tem que usar a criatividade, fazer outro tipo de manifestação, uma carreata, né, um buzinaço, panelaço, enfim, outras manifestações que não estas que promovam a aglomeração. Agora, eu vejo algumas coisas com preocupação nestas manifestações, e que as tornam extremistas, né? Eles defenderam lá a intervenção militar em um governo de um militar, ainda que reformado, né? E composto por um monte de militares, o que me parece uma incongruência, né? Eles defendem o direito de se manifestar, mas querem uma ditadura militar. Ora, a ditadura militar, a primeira coisa que ela faz em qualquer lugar do mundo, qualquer ditadura, é abolir a liberdade de manifestação, de opinião, de expressão, de reunião, né, e de divergência entre as pessoas. Né? Daí falaram lá também em prisão de comunistas. Ora, o Muro de Berlim caiu em 1989, a União Soviética acabou em 1991. A Guerra Fria, ela acabou, não é? Eles estão com a cabeça pelo menos atrasada em 30 anos, né? Então, esse tipo de manifestação extremista, ela alimenta outra manifestação. Então, vamos prender as pessoas da extrema-direita, né? Vamos prender quem advoga esta ou aquela posição, né? Numa democracia, até mesmo os nazistas, os fascistas, todo mundo tem direito de se manifestar e de se organizar, não é? Agora, a falta, né, de bom senso, né, desse pessoal no meio de uma pandemia, né, ela chama atenção, não é? E só não é maior do que a falta de bom senso na defesa de bandeiras, não é, extremistas e que são contra eles mesmos, né? Porque numa ditadura, uma manifestação desta só é permissível se a pessoa, se o ditador aceitar. E eu, particularmente, tenho ojeriza de qualquer ditadura, até porque em qualquer uma delas eu estaria preso, fosse ela de direita ou de esquerda. As pessoas que têm senso crítico, não são toleradas em regimes totalitários. E eu as abomino, sejam elas de matriz for, de direita ou de esquerda, e não apenas um tipo de ditadura. Eu não gosto de ditadura nenhuma. A democracia tem 1000 problemas, mas a democracia continua sendo o melhor dos regimes, dentre os piores existentes. É isso. Jean Lopes, sobre essa pauta específica, a respeito de uma intervenção militar, se faz necessária no Brasil, você é a favor de ditadura ou você é a favor da democracia, Jean? Eu sou a favor da democracia, apesar que ela está a cada dia sendo mais agredida. E não é pelo governo federal, ela está sendo agredida por segmentos outros da sociedade, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Veja bem, Rafael, o que incomoda muito a oposição brasileira, que é formada pela esquerda, ou por aqueles que gostam, oportunistas, e a grande mídia, né, a grande imprensa, o grande jornalismo esparramado pelo Brasil, que é formado em sua maioria por pensamento de esquerda, é que as ruas não pertencem mais à esquerda. Hoje, quem ocupa as ruas é o povo brasileiro, e o povo brasileiro de bem, porque, segundo números da Polícia Militar, neste sábado,
houve manifestações em mais de 1.000 municípios do Brasil, com milhões e milhões de pessoas, e não houve nenhum ato antidemocrático, não houve nenhuma quebradeira, não houve nenhuma violência, não houve nenhum ataque ou a um prédio público ou a um prédio particular, privado. Em relação à intervenção militar, o doutor Fernando Kreves disse que está pedindo a ditadura. Nunca houve um pedido desse, que voltasse a ditadura militar. O que alguns, e não são todos, pedem é a intervenção militar que consta na Constituição brasileira. Lá na Constituição, o livro que rege a legalidade que deve ser usada na nação, diz que quando um poder suprime o outro, né, intervém no outro de uma forma arbitrária, cabe ao exército militar colocar ordem. Ninguém está falando, ninguém está pedindo que volte a ditadura militar. Isso não existe, nunca existiu. O que ocorre também é que quando fala-se em votos, que o povo brasileiro pede o voto impresso. Não, ninguém está pedindo o voto impresso. O que está sendo pedido é o voto auditável. Ou seja, é quando você vai lá e aperta o número na urna eletrônica, se emita um recibo que seja arquivado dentro de uma urna, para caso qualquer uma das partes, sendo a situação oposição, se sinta prejudicada, peça que se faça uma auditoria nos votos. Né? Qualquer um de nós que vai a uma padaria, que vai a um Secos e Molhados e compre uma lata de sardinha, é emitido na hora o cupom fiscal. É só isso que o povo brasileiro pede, porque existem denúncias de fraudes. Nos Estados Unidos existem, né, ainda denúncias, existiram muitas denúncias de fraudes nas eleições daquele país, como existiram aqui também. E a gente quer apenas estar seguro que a democracia no Brasil esteja sendo respeitada. E parece que é um absurdo para a esquerda pedir algo que vai comprovar a veracidade do pleito, que é a eleição. Né? Parece que você pedir algo que vai organizar é um ataque. E não é. O povo brasileiro que estava nas manifestações deste sábado estava lá pedindo pautas justas, que eles acreditam, e que deve ser ou não conseguido através de suas lutas justas e legítimas. Apenas isso. Não dá para desqualificar a manifestação de milhares e milhares e milhares de cidadãos brasileiros que foram às ruas pedir por aquilo que eles acreditam ser a justiça neste país, Rafael. Muito bem, mais participações aqui do nosso ouvinte, internauta e telespectador. 32017720, Brasil Livre e juntos com o presidente Bolsonaro. É uma manifestação do Jean. Obrigado pela participação. Como deter o Supremo e alguns governadores da esquerda e jornalistas da esquerda. Por isso, intervenção militar para impor ordem. Valdete Gomes, promotor de justiça, Fernando Kreves, na sua opinião, existe diferença entre ditadura militar e intervenção militar? Quando é que se justifica uma intervenção que está na Constituição, promotor? Existe diferença entre uma coisa e a outra, mas o que se observa que o que está se pedindo não é intervenção militar para expulsar o inimigo estrangeiro, impedir a dissolução do território nacional, não é? Ou mesmo impedir que um poder funcione em relação ao outro. Não é? Porque esse é o argumento, que o judiciário, através do Supremo, estaria impedindo o executivo de governar, né? Então, teria que haver uma intervenção para dissolver o Supremo Tribunal Federal. Ora, se você dissolver um dos poderes dessa forma, você vai estar concentrando poderes em um e criando um regime autocrático, né? Um regime ditatorial. Seja ele uma ditadura militar clássica ou não, pode ser um regime autocrático como o do Putin na Rússia, por exemplo, onde ele governa e os outros dizem amém. Não é? Existem outras formas de se alterar as instituições, os poderes, já tenho defendido isso, né? Só para concluir,
o Supremo, nós poderíamos aprovar uma emenda à Constituição que estabelecesse o mandato para os ministros supremos, exemplo que tem na Europa, não é? E também restringir a competência do Supremo, como ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Nesses países, o Supremo local é um Supremo que só analisa a constitucionalidade das leis. Ele não tem competência sobre foro prerrogativo de função, sobre recursos extraordinários, ele não teria julgado recursos da Lava Jato, etc. Ele ficaria apenas, então, somente, não é, com a análise constitucional da constitucionalidade de leis e atos normativos, né? E acho que esse modelo, ele é um modelo que resolve essa questão, as críticas que são feitas ao Supremo, e o que o presidente da República deveria estar fazendo é constituindo uma bancada, uma base parlamentar no parlamento, propor isto, aprovar isto, né? E muitos partidos poderiam apoiá-lo nesse particular. Mas, na verdade, ele optou pelo caminho do confronto. Daí o resultado desse confronto são também medidas exacerbadas, não é, por parte do Supremo Tribunal Federal, com as quais eu não concordo, não é? E que acabando a situação, e ao invés de a gente construir pontes, nós estamos construindo muros. Na democracia, nós temos que construir pontes, nós temos que buscar não só o bom senso, mas também os denominadores comuns entre os diversos atores políticos. Do contrário, a gente não caminha para frente, a gente caminha para trás. Esse é o meu entendimento. Eu até esqueci, eu vou voltar à primeira fala do Krebs e depois eu retorno a essa atual, essa que ele acabou de terminar. Ele diz que o povo que foi às ruas no dia 1º de maio está atrasado pelo menos 30 e tantos anos, porque o Muro de Berlim caiu lá em 89. Será que ele não está vendo que quem comanda o país de maior população mundial, que é a China, é um partido que leva a seguinte alcunha: Partido Comunista Chinês. Será que ele não vê o que está acontecendo na Venezuela, em que o comunismo tomou conta daquele país e o levou à devastação? Será que ele não está vendo que o comunismo fazendo o mesmo na Argentina, outrora uma das nações mais bonitas e que tinham progresso no mundo? Ou Cuba, que está lá naquela pobreza danada, na miséria total, porque está sob o domínio de um partido comunista? Né? Será que ele não vê que a China está avançando dentro do Brasil? A China hoje comprou capital nacional, comprou inclusive emissora de TV. A China hoje intervém dentro da política nacional o tempo todo, faz lobby no Congresso. A China quer impor aqui a sua tecnologia de 5G para dominar a comunicação deste país. Né? A China está, entre aspas, eu não vou dizer nem corrompendo, mas entre aspas, comprando congressistas no Brasil para que eles façam lobby para a China, que é comandada por um partido comunista. O que é uma confusão, que muita gente acha que o comunismo não existe mais, é porque muita gente acredita que o comunismo é aquele do século XX, que aqueles homens fardados, com charuto no canto da boca, de cap, né, querendo impor o avanço do comunismo através da força militar, né, das guerrilhas, do combate físico. Hoje não, hoje o comunismo está agindo dentro das universidades, dentro da grande mídia, dentro do Congresso, investindo dinheiro, comprando tecnologia. Então, esse pessoal que está com medo do avanço do comunismo está correto, porque o comunismo tem avançado sim sobre o mundo, muito mais do que ele avançou no século XX através do ditador Stalin, que matou mais de 25 milhões de pessoas. Rafael Vasconcelos? Muito bem, 3201-7720, vamos registrar mais participações. O Max do Centro diz o seguinte: defesa de voto impresso é um anacronismo, que é um subterfúgio forjado pelo senhor presidente que antevê o seu fracasso. É isso, Jean? É claro que não, eu expliquei aqui, talvez esse nosso telespectador não tenha ouvido. Ninguém nesse país está pedindo voto impresso. Isso é uma narrativa de quem não quer o voto auditável. O que é pedido, e eu como cidadão brasileiro também quero que seja assim,
é um voto auditável, ou seja, você continua indo àquelas urnas eletrônicas, digitando o número lá de quem você quer eleger e sai um recibo para que depois é feita uma auditoria caso alguma das partes, inclusive da oposição, se sinta prejudicada. Qual que é o problema de você fazer algo mais seguro, algo mais honesto? Por que as pessoas têm tanto medo do voto auditável? Será que elas estão confiando em fraudes nas urnas eletrônicas para que elejam os mesmos que corromperam essa nação durante 30 anos? José Francisco diz o seguinte: o Ministério Público faz parte da ditadura do STF. Temos aqui como analista um membro do Ministério Público, Fernando Krebs. O senhor concorda? Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Eu não sei de onde é que ele tirou isso, não sei como que ele chegou a essa conclusão, né? Porque o Ministério Público, ele é uma instituição fora do Poder Judiciário, ele não integra o Poder Judiciário, não faz parte do Poder Judiciário. O Ministério Público é uma parte, né? Ele atua no Judiciário, mas ele não é o Judiciário, né? O Supremo não é composto de membros do Ministério Público. O Ministério Público tem atuação lá, o que é muito diferente, né? Então, eu acho que ele fez uma confusão aí, ele não tem razão com relação a isso, ele é melhor que chegar a essa conclusão. Com relação à questão do voto, né, eu fui promotor eleitoral e sempre tinha muito buchicho, né? Tem problema nas urnas, tem problema nas urnas. Na época que eu fui promotor eleitoral, eu enfrentei algumas dessas denúncias, apuramos todas elas, nenhuma foi constatada, né? Eu particularmente me convenci de que o sistema é confiável, tanto é confiável que quem hoje defende o voto impresso foi eleito por esse sistema, né? O atual presidente eleito por esse sistema. Então, se as eleições fossem fraudadas, né, pelo governo anterior, enfim, ele não teria sido eleito, nem os filhos dele, porque todos são políticos profissionais, né? Então, um é deputado federal, outro é senador, o outro é vereador no Rio de Janeiro. Mas se há essa dúvida, eu particularmente não vejo nenhum problema nós adotarmos o voto impresso, né? Fazermos como faz a Europa lá, eles colocam tudo num vidro, a urna é um vidro branco, vidro transparente, e ali fica o voto também, depois vamos contar aquilo ali. Eu já fui desse tempo, você ficava uma semana, um mês contando votos, não é muito racional, não, mas se quiserem, se esse for o problema, eu não vejo problema nenhum em adotar esse sistema, já que suspeitam da urna, vamos adotar o outro, eu não me oponho a isso, eu acho que o problema não é esse. Com relação à questão que o Jean mencionou, que ele está muito preocupado com a pobreza em Cuba, na Venezuela e etc. Olha, nós temos vários países do mundo extremamente pobres, sobretudo na África, e que não são governados por partidos comunistas, são governados por partidos capitalistas. O sistema de produção lá, ele é claramente capitalista. Eu acho que o cidadão de bem, ele deve lutar contra a miséria, contra a pobreza no mundo inteiro. Então ele deveria se preocupar também com esses países pobres e miseráveis que pese não sejam governados por partidos comunistas, também vivem na miséria. Acho que teremos um mundo muito melhor quando gastarmos menos com armas e mais com saúde, com educação, com geração de empregos, com progresso, no nosso país e no mundo todo. É verdade, existem países que têm talvez uma forma voltada ao capitalismo de governar, que passam por situações de pobreza e de dificuldades extremas até. Mas existem muitos países capitalistas que vivem o progresso, que vivem o emprego, que vivem uma condição de muito mais condição humana aos seus cidadãos. O que eu não conheço é um país comunista que tenha qualidade de vida, que tenha liberdade, que as pessoas possam ir e virem, que as pessoas podem, inclusive, escrever livros sem que eles sejam controlados pelo Estado, que exista uma imprensa livre. No comunismo não há nada disso. No comunismo existe um Estado gigante que oprime toda a população e eles, quando falam que vão em busca de uma igualdade social, é verdade, eles conseguem isso. Todos os cidadãos dos países comunistas estão na pobreza total de forma igual, a não ser os comandantes, aqueles que pertencem ao partido que domina essas nações.
Então, alguns países com vieses capitalistas, talvez por condições históricas, climáticas, aí teria que estudar caso a caso, estão com dificuldades. Mas os maiores países em termos de progresso no mundo são capitalistas. Em relação ao STF, Rafael, que eu não falei ainda sobre esse assunto, o STF, ele hoje foi aparelhado pelo PT, 7 de 11 ministros, e isso forma a maioria, foram lá colocados pelo PT, alguns daqueles juízes sem as condições necessárias para entrar na Suprema Corte Brasileira, que exige certos requisitos que não foram obedecidos. Inclusive um deles, que é o Toffoli, foi reprovado 2 vezes no concurso para ser um juiz de primeira instância, um juiz comum, e foi galgado pelo PT à Suprema Corte, ao Tribunal Superior desse país. Né? A gente vê a Suprema Corte, que é o STF, impor a sua força sobre todos os outros poderes dessa nação e fazer, inclusive, aquilo que não é atribuição dela, que é criar leis. Existe lá um ministro também colocado pelo PT, que é o Barroso, que simplesmente passou por cima da Constituição brasileira como se ela não existisse e liberou o aborto até uma determinada quantidade de semanas. Veja bem, só o Congresso brasileiro tem o poder de criar leis nessa nação, mas o STF cria. Se isso não for arbitrário, se isso não for anticonstitucional, eu não sei o que será. E dentro da própria Constituição brasileira, que para o pensamento da esquerda brasileira não passa de uma formalidade burguesa, lá proíbe que o STF crie leis e diz que se o STF ou qualquer outro poder, pode ser o executivo ou pode ser o legislativo também, passar por cima de suas atribuições, cabe ao Exército Brasileiro colocar a ordem no país, Rafael.